A pequena Susana caminhava de mãos dadas com seu avô pelo caminho que levava à sua casa. Embora parecesse incrível, visitar a humilde casa de seu avô trazia de volta o desejo de viver. O sorriso que se formava em seu rosto era tão grande que os vizinhos que a viam passar não conseguiam evitar notar a mudança que o idoso frágil causava nela. Dom Eduardo a olhava com tamanha devoção que surpreendia muitos. Eles eram inseparáveis e, aparentemente, a pequena só mostrava verdadeira felicidade quando estava com ele. O restante da semana, a pobre Susana desejava que os dias passassem rápido para voltar a estar com seu avô. Quando o idoso finalmente se despediu dela, Susana tentava dizer com o olhar que queria ir com ele. Apesar de todas as comodidades de sua própria casa, lá ela não era feliz. Durante os dias seguintes, não fazia mais do que olhar pela janela o caminho à sua frente, esperando que o tempo passasse rápido para voltar a segurar a mão de seu querido avô. Cada visita à casa de seu avô era uma aventura. Embora modesta, a casa estava cheia de histórias e lembranças que faziam Susana se sentir segura e amada. As histórias que Dom Eduardo contava eram seu refúgio, e os pequenos passeios pelo jardim eram sua fuga do mundo. Naquele canto afastado do barulho, ela encontrava a paz que tanto desejava. O carinho e a compreensão que recebia de seu avô eram como um bálsamo para sua alma. As cortinas que impediam a entrada da luz do dia também eram o refúgio que a pequena Susana tinha encontrado para se esconder enquanto seu pai estava em casa. Esses densos tecidos, que mantinham o interior na penumbra, haviam se tornado seu esconderijo seguro. Jairo, seu pai, deixara claro que não gostava de vê-la perambulando pela casa. Seu mau humor e seu temperamento explosivo tornavam a atmosfera em casa tensa e imprevisível. A mãe de Susana, ciente do perigo que representava a raiva de seu marido, a aconselhava constantemente a fazer o menor ruído possível enquanto ele estivesse presente. Este conselho se tornará uma regra de sobrevivência para a menina, que passava horas encolhida atrás das cortinas, ouvindo os sons da casa e esperando o momento em que seu pai partisse. Ninguém estava ciente do que acontecia naquele lugar. Aos olhos dos mais próximos e amigos, eram uma família muito estável. Jairo se dedicava ao ramo imobiliário e, aparentemente, era um homem de sucesso e respeitável. Sua esposa, sempre bem arrumada e com um sorriso no rosto, era considerada uma mulher exemplar, apesar de ter vindo de uma área mais baixa da cidade. Este fato, conhecido apenas por alguns, era algo que Jairo se esforçara para esconder meticulosamente. Em seu círculo social, a imagem que projetavam era de uma família ideal, sem problemas ou conflitos. No entanto, por trás das paredes de sua casa, escondia-se uma realidade de medo e silêncio, onde Susana tinha que se esconder para evitar a ira de seu pai. Raquel não tinha emprego desde o nascimento de sua filha, pois Jairo lhe impusera a tarefa de criá-la. No início, Raquel pensou que isso era para garantir que sua filha recebesse uma boa educação e sempre tivesse alguém ao seu lado. No entanto, a intenção de Jairo era muito mais sinistra. Ele sabia que se conseguisse convencer sua esposa a deixar o trabalho, poderia exercer um controle total sobre ela, algo que sempre desejara. Privando-a da possibilidade de ter sua própria economia, ele garantia que Raquel não pudesse deixá-lo, pois ele era extremamente inseguro e precisava se sentir dominante. Em várias ocasiões, os vizinhos ouviram barulhos vindos daquela casa. Em um bairro geralmente tranquilo e habitado por pessoas de uma situação econômica privilegiada, esses distúrbios eram incomuns. Os sons de discussões intensas e objetos quebrando contrastavam com a calma normal do lugar. Embora os vizinhos se alarmassem ao ouvir esses ruídos, evitavam se envolver na vida alheia, acreditando firmemente no direito à privacidade. Por esse motivo, desconheciam o que realmente acontecia por trás daquelas paredes e a dura realidade que a pequena Susana enfrentava diariamente. Seus sofrimentos, ocultos sob uma aparência de normalidade,
permaneciam invisíveis para aqueles que apenas viam a fachada de uma família perfeita. Susana havia visto sua mãe chorar em muitas ocasiões. Suas lágrimas eram uma constante em sua vida, e a pequena havia aprendido a reconhecer os sinais de tristeza e dor em seu rosto. Também percebeu os múltiplos hematomas que se formavam em seus braços ou pernas. Essas marcas eram como sinais silenciosos de uma violência que Raquel tentava esconder, mas que Susana não podia ignorar. Apesar de tudo, Raquel sempre tentava proteger sua filha do horror que se escondia em seu lar. Com um sorriso forçado e palavras tranquilizadoras, tentava acalmar Susana em relação às coisas que seu pai fazia. Preferia que ela se escondesse enquanto ele chegava em casa, sabendo que a presença da filha só pioraria as coisas. Não havia um dia em que o homem não gritasse e desse ordens, devido a toda a bebida que consumia após o trabalho. Jairo voltava para casa de mau humor, exacerbado pelo álcool, e descontava sua frustração em sua família. Ele buscava impor autoridade dessa maneira, usando o medo como sua principal ferramenta. Aproveitando que finalmente sua mulher se tornará dependente dele, sabia que tudo o que dissesse ou fizesse não seria um problema. Tinha cortado todas as possibilidades dela ser independente, especialmente quando já não se tratava apenas dela, mas também de sua filha. Essa dependência econômica e emocional lhe permitia manter um controle absoluto sobre sua vida. Raquel se tornará uma mulher que baixava a cabeça diante do marido. Sempre que ele levantava a voz ou erguia a mão, ela se submetia em silêncio, temendo as consequências de qualquer desafio. Jairo constantemente a manipulava com o que mais amava na vida, sua filha. Usava Susana como uma ferramenta de controle, ameaçando machucá-la se Raquel não obedecesse. Assim, ela tinha que suportar em silêncio, engolindo sua dor e desespero, sempre tentando proteger Susana. A pequena sempre acabava escondida atrás das cortinas da casa enquanto ela lidava com a situação com seu marido. Infelizmente, de seu esconderijo habitual, a pequena Susana podia ouvir cada uma das ações de seu pai. Os gritos ensurdecedores, as palavras cheias de ódio e o barulho de objetos batendo nas paredes enchiam o ambiente. Também ouvia sua mãe tentando afastá-lo do local onde ela estava. A voz de Raquel, embora tremida, mostrava uma coragem desesperada enquanto tentava proteger a filha. O amor de Raquel era tão grande que priorizava o bem-estar de Susana sobre o próprio, enfrentando a ira do marido para mantê-la segura. Mas naquele dia, havia algo diferente no ar. A pequena Susana chegava da casa de seu avô depois de ter o melhor fim de semana de sua vida. Tinha brincado, rido e esquecido por um momento as sombras que a esperavam em casa. Ao chegar em casa, se despediu rapidamente de seu avô na entrada, pois sabia muito bem que seu pai ficaria furioso com sua mãe se visse aquele velho. Recordava claramente as vezes em que os tinha ouvido discutir sobre o assunto. Esse homem não tem por que estar perto de nossa filha. Susana está sendo criada com a melhor educação possível, e eu me sacrifico muito por isso. O que você faz em troca? A envia para aquele bairro onde você cresceu com seu pai, e não consigo nem imaginar as coisas que nossa pequena deve estar aprendendo com ele. Não quero vê-lo por aqui nunca mais. As palavras de Jairo ressoavam na memória de Susana, cheias de desdém e arrogância. Ela sabia que qualquer menção ao seu avô poderia desencadear a ira de seu pai. Então, com o coração pesado, ela se despediu rapidamente do homem que lhe proporcionava tanto amor e consolo. Quando Susana estava prestes a entrar em casa, um grande tumulto irrompeu de dentro, ressoando por toda a quadra e chamando a atenção dos vizinhos curiosos. Parecia que seu pai havia notado sua ausência e exigia saber onde estava sua filha. A fúria de Jairo se desencadeou sem controle, e ele usou sua força contra Raquel enquanto ela, entre lágrimas, implorava compreensão. Meu pai é uma boa pessoa e Susana é feliz ao lado dele. Eles têm um vínculo especial,
não posso separá-los, por favor, entenda. No entanto, Jairo rejeitou ouvir qualquer argumento, mostrando sua determinação em impor sua vontade, independentemente das consequências. Ele descarregou sua fúria sobre Raquel, revelando sua raiva misturada aos efeitos do álcool. Foi então que o idoso Dom Eduardo entrou na casa, comovido ao ouvir o sofrimento de sua filha enquanto a defendia com angústia e desespero. Dom Eduardo desconhecia a verdadeira situação de sua filha naquele lar. Se soubesse, teria intervindo muito antes para protegê-la, assim como sua neta. Embora não tivesse muitos recursos para oferecer, estava disposto a fazer o que fosse necessário para mantê-las seguras. Dom Eduardo ficou horrorizado ao presenciar a cena diante de seus olhos. A pequena Susana, que o segurava pela mão, implorava que saíssem o mais rápido possível daquele lugar. Embora ela não tivesse presenciado diretamente o que havia acontecido, tinha uma clara noção de que algo ruim estava ocorrendo, dado que já havia experimentado situações similares no passado. Sua mãe sempre a ensinara a se afastar rapidamente para evitar a fúria de seu pai. No entanto, desta vez, a situação havia escalado fora de controle. Jairo havia perdido a sanidade simplesmente porque sua filha continuava se relacionando com seu sogro, um homem humilde que não pertencia ao seu círculo social. Para ele, o trabalho de reciclador de Dom Eduardo não era digno. O grito da pequena Susana tirou Dom Eduardo de seu estupor. O idoso agiu rapidamente, deixando sua neta de lado enquanto agarrava o que encontrasse para defender sua filha. Raquel, naquele momento, tentava se proteger com os braços enquanto tentava esquivar-se de seu esposo, mas lamentavelmente o idoso havia chegado tarde demais ao local. Raquel mal pôde ver seu pai, a quem repetiu em sussurros. "Cuide da minha pequenina, pai", murmurou a mulher com uma voz fraca antes de dar um último suspiro e fechar os olhos, desmaiando. Nesse momento, Dom Eduardo sentiu uma mistura de desespero e raiva inundar seu ser. Sem hesitar, usou o que tinha em mãos, investindo contra Jairo com uma força que não sabia possuir. O homem caiu no chão, atordoado, incapaz de reagir por alguns preciosos segundos. Essa breve trégua permitiu a Dom Eduardo correr até onde estava sua filha, tremendo enquanto se inclinava sobre ela. Ele aproximou seu ouvido de sua boca e nariz, e com um alívio que quase o derrubou, verificou que ela ainda respirava. No entanto, o tempo era crucial, ele precisava chamar as autoridades imediatamente, pois, se não o fizesse, sua querida Raquel poderia partir deste mundo para sempre. Enquanto isso, no bairro, os olhares curiosos e preocupados dos vizinhos não perderam nenhum detalhe da cena através das janelas. Pela primeira vez, a comunidade agiu rapidamente e com solidariedade, e vários deles, horrorizados pelo que tinham presenciado, chamaram as autoridades para intervir o mais rápido possível. Em questão de minutos, o som inconfundível das sirenes começou a encher o ar, aproximando-se rapidamente da casa, um sinal de esperança em meio ao caos. Jairo, ainda atordoado e perplexo pelo golpe inesperado de seu sogro, começou a perceber as possíveis consequências de suas ações. Se o encontrassem ali e ficasse provado que ele era o responsável pela violência, não apenas sua vida pessoal, mas também sua carreira, seriam arruinadas para sempre. Desesperado, seus olhos percorreram a sala em busca de uma saída. Então, ele notou uma passagem discreta que poderia permitir sua fuga sem ser visto. Enquanto Dom Eduardo e a pequena Susana se esforçavam para reanimar Raquel, Jairo aproveitou a distração. Com extrema cautela, ele começou a se mover lentamente, cuidando para não fazer barulho. Abriu a porta dos fundos da casa com muito cuidado, agradecendo por as dobradiças não rangerem. Essa porta levava ao quintal dos fundos, que estava cercado por uma densa vegetação. O sol já estava se pondo, banhando tudo em um crepúsculo que oferecia a cobertura perfeita para sua fuga. Jairo adentrou o quintal, caminhando na ponta dos pés sobre a grama úmida.
Ele desapareceu entre as árvores exatamente quando as primeiras luzes das viaturas começaram a iluminar a fachada da casa. Enquanto isso, Dom Eduardo e Susana continuavam lutando para manter Raquel consciente, alheios à silenciosa fuga de Jairo. Quando finalmente as autoridades cercaram a casa dos Velarde, um dos policiais bateu na porta com determinação. Ao abrir, deparou-se com a pequena Susana, cujos olhos lacrimejantes falavam por si só. Incapaz de articular uma palavra, ela apontou para a sala onde os gritos angustiantes de Dom Eduardo ecoavam. Isso não pode estar acontecendo. Raquel, não desista. Você tem sua filha pela qual lutar. Não vou deixar você desistir, clamava Dom Eduardo, abraçando sua filha com desespero. A cena era dilacerante. Dom Eduardo, com o rosto banhado em lágrimas e a voz entrecortada pela dor, se recusava a se afastar de Raquel. Enquanto isso, Susana, testemunha impotente da tragédia, soluçava em silêncio. O ambiente estava impregnado de uma tristeza profunda que comoveu os agentes presentes, que se prepararam para agir rapidamente. Senhor, precisamos que se afaste, disse um dos agentes com calma, mas urgência, colocando uma mão firme no ombro de Dom Eduardo. Os paramédicos entraram em ação imediatamente, com movimentos precisos e treinados, começando a trabalhar em Raquel para estabilizá-la. Embora relutante, Dom Eduardo foi gentilmente afastado para permitir que os profissionais fizessem seu trabalho. Após o que pareceram horas, mas foram apenas minutos, um dos paramédicos fez um gesto afirmativo. Eles haviam conseguido reanimar Raquel, embora seu estado fosse crítico e ela precisasse de atenção hospitalar urgente. Com cuidado, os paramédicos prepararam Raquel para sua transferência, enquanto a sirene da ambulância ecoava do lado de fora. A ambulância partiu, levando Raquel para o hospital mais próximo. Dom Eduardo, segurando a mão de Susana, seguiu em um carro da polícia, com o coração apertado, sussurrando palavras de encorajamento para sua filha. Vamos lá, pequena, dizia Susana, tentando se mostrar forte por ela. Mamãe vai ficar bem, você vai ver. Dom Eduardo abraçou sua pequena neta, que o envolveu com seus bracinhos, suplicando-lhe que por favor não a deixasse. A pequena Susana havia vivido coisas demais para sua tenra idade. Em um mundo ideal, deveria estar pensando apenas em se divertir e aproveitar a vida, mas em sua realidade, a angústia que sentia era avassaladora. Ela tinha visto seu pai perder o controle, sua mãe dar seu último suspiro e depois voltar à vida em um instante. Agora, tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Dom Eduardo, com o coração pesado, sabia que não podia permitir que Susana continuasse vivendo naquela casa. Jairo poderia voltar a qualquer momento, e o perigo constante era uma sombra que ele não podia ignorar. Apesar das dificuldades econômicas que enfrentava, o idoso decidiu que cuidaria de sua neta. Ele a protegeria enquanto tivesse vida, garantindo que nada nem ninguém pudesse machucá-la novamente. Susana, minha pequena, murmurou Dom Eduardo com a voz trêmula, acariciando seu cabelo. Tudo vai ficar bem. Eu prometo que estarei ao seu lado e cuidarei de você. A menina, com lágrimas rolando pelas bochechas, assentiu levemente, confiando nas palavras do avô. Horas depois, Dom Eduardo andava de um lado para o outro no hospital, sua mente agitada e seu coração cheio de preocupação. Ele estava sem notícias sobre o estado de sua filha, Raquel, que havia sido submetida a uma cirurgia de emergência. Cada minuto que passava sem informações aumentava sua ansiedade. Determinado a obter respostas, ele se dirigiu mais uma vez à recepção quando uma enfermeira saiu do quarto de Raquel. A mulher, com olhos cheios de compaixão, aproximou-se lentamente dele. Senhor Velarde, conseguimos estabilizar sua filha no momento, disse ela, sua voz suave mas carregada de gravidade. Mas lamento informar que as chances dela acordar são muito escassas.
Raquel tem muitos hematomas e também apresenta uma fratura significativa no crânio, o que causou danos cerebrais que impedem uma resposta adequada. Dom Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem ao ouvir as palavras da enfermeira. Ele se apoiou na parede para não cair, enquanto um nó de desespero se formava em seu peito. O que isso significa exatamente? Perguntou com a voz trêmula, temendo a resposta. A enfermeira, com uma expressão de sincero pesar, continuou. Senhor, faremos o possível para salvá-la, mas se sua filha não responder aos tratamentos na próxima semana, seremos obrigados a desligar o suporte vital. O seguro cobre apenas um período limitado, e depois disso, os custos devem ser assumidos pela família. Se eles não puderem arcar, teremos que retirar todo o suporte vital que a mantém viva neste momento. As palavras da enfermeira caíram sobre Dom Eduardo como uma pedra. A ideia de perder sua filha de forma definitiva era insuportável, mas ele sabia que não tinha os meios financeiros para prolongar seu tratamento indefinidamente. Ele se deixou cair em uma das cadeiras do corredor, com a cabeça entre as mãos, tentando conter as lágrimas. Naquele dia, Dom Eduardo contemplava sua pequena neta dormindo em sua modesta casa, sentindo uma mistura de emoções. Ele se questionava como não havia percebido a infelicidade de sua filha ao lado daquele homem. Durante muito tempo, ele acreditou que Raquel era sortuda por ter Jairo, um marido que poderia lhe proporcionar tudo o que ele não podia. No entanto, naquele momento, Dom Eduardo percebeu que o material nem sempre era o mais importante. Mesmo que no passado fossem pobres, sempre ofereceram amor e um lar seguro à sua filha. Posso vê-la? Perguntou o idoso à enfermeira com a voz rouca. Sim, claro, mas apenas por um momento. Ela precisa descansar o máximo possível, respondeu a enfermeira, guiando-o até o quarto. Ao entrar, Dom Eduardo sentiu o ar ficar mais pesado. Raquel estava deitada na cama, cercada por máquinas que emitiam sons ritmados. Seu rosto estava pálido e cheio de hematomas, e sua respiração era apenas perceptível sob o peso dos tubos e cabos. Dom Eduardo se aproximou e segurou sua mão fria, apertando-a suavemente. Filha, você tem que lutar. Susana e eu precisamos de você, murmurou, as lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Ele ficou ali, em silêncio, por o que pareceu uma eternidade, rezando para que algum milagre acontecesse. A enfermeira finalmente o tocou no ombro, indicando que o tempo havia terminado. Dom Eduardo se inclinou e beijou a testa de Raquel antes de sair do quarto, seu coração pesado com a incerteza do futuro. Ao retornar ao corredor, ele segurou a mão de Susana e a puxou para perto, sentindo a necessidade de protegê-la mais do que nunca. Enquanto caminhavam lentamente em direção à saída, Dom Eduardo sabia que precisava se manter forte por sua neta. O idoso, naquela noite, não conseguia pregar o olho. Sua mente não parava de girar em torno dos enormes gastos que logo teria. Ele sabia que teria que trabalhar arduamente para cobri-los, mas a incerteza de como conseguir isso o corroía. Pensou na possibilidade de recorrer a algumas entidades de ajuda social, esperando que talvez alguém se compadecesse de sua situação. As horas passavam lentamente, e em cada uma delas, Dom Eduardo se ajoelhava ao lado de sua cama para orar pela rápida recuperação de sua filha. Ele queria acreditar que, com a bênção de Deus, talvez Raquel acordasse mais cedo, evitando assim a necessidade desesperada de dinheiro extra. Em outro quarto, a pequena Susana teve um sonho muito intranquilo. Seus pesadelos a levavam de volta à terrível cena que havia presenciado, vendo seu pai enlouquecer e sua mãe lutar pela vida. Ela acordou de repente, com o rosto molhado de lágrimas, chamando por sua mãe com voz angustiada. Imediatamente, seu querido avô correu para o seu lado. Dom Eduardo, que havia ficado vigiando seus sonhos, a abraçou com ternura, sussurrando palavras de consolo.
estou aqui, minha menina. Tudo vai ficar bem, murmurou, embalando-a suavemente em seus braços. Susana se apegou ao seu avô, sentindo seu calor e seu amor incondicional. Aos poucos, o embalo e as palavras de Dom Eduardo a acalmaram, permitindo que ela fechasse os olhos e dormisse novamente. Mas o idoso sabia que o descanso seria breve. No dia seguinte, os aguardava um longo dia de trabalho e mais angústia, e ele precisava estar preparado para enfrentá-lo com toda a força que pudesse reunir. 3 dias se passaram e Dom Eduardo se cansou de bater às portas de entidades beneficentes. Em cada lugar que ia, encontrava a mesma resposta desanimadora. Os chefes desses lugares, ao invés de ajudar os necessitados, pareciam encher os bolsos com o dinheiro que a comunidade doava. Uma e outra vez, fechavam-lhe a porta na cara, alegando que já não tinham fundos suficientes para estender-lhe a mão. Fora daqui, velho, disseram com desdém em um dos escritórios. Vá pedir esmolas em outro lugar, não podemos ajudar você. O pobre idoso, embora abatido pela dor e pela desilusão, continuou realizando sua tarefa diária. Todos os dias, ele tirava forças da fraqueza para seguir em frente, motivado pelo pensamento de que precisava alimentar sua pequena Susana. Seu coração estava carregado de tristeza, mas ele não se deixava abater. Era um homem muito trabalhador, alguém que não se intimidava por nada. Dessa forma, ele havia criado sua pequena Raquel desde que era um bebê. No entanto, naquele momento, ele se sentia profundamente desmotivado. Coletar lixo e reciclar mal lhe proporcionava o suficiente para sobreviver, e a ideia de juntar o dinheiro necessário para manter sua filha viva parecia uma tarefa impossível. À medida que os dias passavam, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Dom Eduardo sabia que o tempo estava se esgotando e que, sem um milagre, não conseguiria salvar Raquel. Sua rotina diária consistia em acordar ao amanhecer, preparar um modesto café da manhã para Susana e depois sair em busca de trabalho ou materiais recicláveis. Ele voltava para casa todas as noites de mãos vazias ou com apenas algumas moedas, sentindo o peso do fracasso e da desesperança se abater sobre ele. Uma tarde, enquanto percorria as ruas com seu carrinho de reciclagem, ele parou por um momento para descansar. Seus pensamentos voltavam uma e outra vez para Raquel, deitada no hospital, e para a indefesa Susana, que dependia totalmente dele. Ele olhou para o céu, seus olhos cheios de lágrimas, e murmurou uma prece silenciosa, implorando força e um sinal de esperança. Meu Deus, me ajude! Ele suplicou em voz baixa. Não sei quanto mais posso aguentar. Não quero que minha neta sofra e não quero perder minha filha. Por favor, me dê forças. Naquela noite, ao retornar para seu humilde lar, encontrou Susana sentada na cama, abraçando seu bichinho de pelúcia. Seus olhos grandes e tristes o encaravam com uma mistura de esperança e medo. Dom Eduardo se aproximou, sentando ao seu lado, e a abraçou com força. Você teve um bom dia, vovô? Perguntou Susana com voz suave. O idoso, escondendo sua própria dor, assentiu e sorriu ternamente para ela. Sim, meu amor. Fiz o melhor que pude. Amanhã será um dia melhor, você verá. A pequena assentiu, confiando nas palavras do avô, e se aconchegou ao seu lado, buscando conforto em sua presença. Dom Eduardo sabia que precisava seguir em frente, por Susana e por Raquel. Enquanto Susana adormecia, ele permanecia acordado, pensando em novas maneiras de conseguir dinheiro. Sabia que não podia desistir. No dia seguinte, Dom Eduardo decidiu tentar algo diferente. Em vez de apenas coletar recicláveis, decidiu oferecer seus serviços como jardineiro e consertador de pequenos eletrodomésticos, habilidades que havia aprendido ao longo dos anos. Com determinação renovada,
Saiu cedo e começou a perguntar em cada casa de seu bairro se alguém precisava de ajuda. Finalmente, uma gentil senhora aceitou sua oferta e pediu para ele arrumar seu jardim. Ele trabalhou incansavelmente durante todo o dia, e no final, a mulher o pagou generosamente por seu esforço. Com aquele dinheiro, pôde comprar comida e guardar algo para as despesas médicas. Naquela noite, enquanto jantavam, Susana notou um brilho de esperança nos olhos do avô. Você acha que mamãe vai melhorar, vovô? Perguntou, com uma centelha de esperança em sua voz. Sim, meu amor, respondeu Dom Eduardo, sentindo uma fé renovada em seu coração. Enquanto tivermos fé e continuarmos lutando, tudo é possível. No entanto, pouco depois, Dom Eduardo sofreu uma grande desilusão quando um médico do hospital informou que ele deveria se preparar para se despedir de sua filha, pois infelizmente o tempo estava se esgotando e não havia mais opções. Naquela noite, o pobre idoso chorou em silêncio em seu quarto, pensando que sua neta estava dormindo, mas Susana ouviu seus soluços e pôde sentir que algo ruim aconteceria no dia seguinte. Com angústia, ela queria consolá-lo e fazê-lo voltar a ser feliz como antes, então o abraçou e disse: Vovô, eu vou voltar para meu pai para que você não precise se preocupar com o dinheiro. Não quero ser um fardo para você, quero que seja feliz como sempre foi. Dom Eduardo enxugou rapidamente as lágrimas e, olhando para Susana, fingiu um sorriso grande enquanto a segurava. Tudo ficará bem, pequena. Eu cuidarei de você e em breve poderemos nos reunir com sua mãe. Verá que tudo se resolverá. Aquele idoso faria de tudo para manter Susana feliz. Desde o momento em que sua filha anunciou que estava grávida, ele começou a amar sua neta com uma intensidade que só crescia com o passar dos anos. Seus sentimentos se aprofundaram ao longo do tempo, e agora, mais do que nunca, ele estava determinado a protegê-la de todo o mal. Não permitiria que Susana voltasse para seu pai, mesmo que tivesse que trabalhar o dobro para evitar isso. Naquele mesmo dia, Dom Eduardo saiu de casa com uma determinação renovada. Segurou a mão de sua querida netinha e juntos caminharam pelas ruas, recolhendo tudo o que pudessem encontrar. Susana, com seus passos pequenos, acompanhava o ritmo do avô, observando com curiosidade o mundo ao seu redor. Embora o trabalho fosse árduo e a tarefa parecesse interminável, Dom Eduardo permanecia firme. Cada pedaço de papelão, cada garrafa, cada pedaço de metal recolhido era um pequeno passo em direção ao objetivo de manter Raquel conectada às máquinas vitais. Enquanto percorriam as ruas, Dom Eduardo não conseguia evitar se perguntar se milagres realmente existiam e se Deus lhe concederia naquele momento tão difícil. Cada esquina, cada rua que percorriam, era um sussurro de esperança e uma oração silenciosa. As memórias de Raquel, desde sua infância até a vida adulta, se misturavam em sua mente. Infelizmente, o dia do pobre idoso estava prestes a piorar, embora ele não soubesse até o exato momento em que viu um casal discutindo enquanto estavam em seu carro estacionado. A mulher soluçava e suplicava ao homem que a deixasse sair, mas ele negava veementemente. Com uma mistura de astúcia e desespero, a mulher conseguiu abrir a porta do passageiro e saiu correndo. No entanto, não foi rápida o suficiente e o homem a alcançou antes que ela pudesse escapar completamente, fazendo algo que deixou Dom Eduardo petrificado em seu lugar. O homem investiu contra a mulher, gritando que ela deveria aprender a obedecê-lo. A cena se desenrolava bem diante dos olhos de alguns transeuntes, que em vez de intervirem, cruzavam a rua ou fingiam não perceber. A covardia e a indiferença dos espectadores encheram Dom Eduardo de indignação. Em sua mente, a imagem de sua filha Raquel suportando o abuso de seu marido Jairo sobrepôs-se à cena diante dele. Ele não poderia fazer o mesmo, não poderia simplesmente ignorar. Decidido a não permitir que aquela mulher sofresse como sua filha, Dom Eduardo se aproximou do casal e com uma voz firme, embora trêmula pela tensão,
tentou deter o homem que estava prestes a empurrá-la. Deixe-a em paz! Gritou o idoso com toda a força que conseguiu reunir. O homem, surpreendido pela intervenção de Dom Eduardo, virou-se bruscamente. Com uma mistura de raiva e desprezo em seus olhos, empurrou o idoso com força. Dom Eduardo, apesar de sua coragem, não conseguiu evitar o impacto e caiu no chão, machucando-se dolorosamente. A pequena Susana gritou aterrorizada ao ver seu avô no chão. Vovô! Chorou a menina, de longe. Naquele momento, o homem percebeu o dano que havia causado. Olhando horrorizado para sua ex-parceira e para o idoso caído no chão, saiu correndo do local. Parecia que Dom Eduardo não havia ficado bem após a queda. A mulher, nervosa e com o rosto entre as mãos, começou a chorar enquanto pedia aos gritos que alguém chamasse as autoridades. Quando os médicos finalmente chegaram para cuidar de Dom Eduardo, o colocaram numa maca e o levaram imediatamente para o hospital. A mulher, eternamente agradecida pela coragem do idoso, decidiu acompanhá-lo o tempo todo, não querendo deixá-lo sozinho depois do que ele havia feito por ela. O que ela não sabia era que, do outro lado do parque, a pequena Susana havia presenciado toda a cena. A menina, escondida atrás de um arbusto, viu como levavam seu avô na ambulância e não conseguiu conter o choro. Seu pequeno mundo desmoronou em questão de minutos. Tinham acabado de levar seu avô, seu único protetor e a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. Agora, ela estava completamente sozinha. Susana, com lágrimas correndo por suas bochechas, ficou paralisada pelo medo e pela incerteza. Ela sabia que sua mãe estava no hospital e que os médicos a desconectariam em menos de 2 dias, conforme ouvirá em uma conversa anterior. A desesperação e a impotência a dominavam, e seu pequeno coração não conseguia suportar tanta dor. Ela começou a perguntar desesperadamente a todos ao redor, buscando informações sobre o hospital para onde haviam levado o idoso. Graças à bondade de algumas pessoas que perceberam sua angústia, Susana conseguiu obter direções precisas para chegar lá. A menina sentia uma urgência avassaladora de estar ao lado de seu avô, segurar sua mão e garantir que ele estivesse bem, assim como ele havia feito por ela tantas vezes antes. Susana caminhou pelo longo corredor que levava aos quartos do hospital. Com discrição e determinação, ela se infiltrou sem ser vista pelo pessoal médico ocupado em seus afazeres. No entanto, o que a pequena não esperava era presenciar algo tão angustiante. Ao chegar a um dos quartos, viu como transferiam seu querido avô em uma cama de hospital. Seu rosto estava pálido e a situação parecia grave. Ela ouviu fragmentos da conversa entre a enfermeira e outra mulher que acabará de chegar com um homem desconhecido, um sem-teto do qual nem mesmo sabiam o nome. Os corações de Susana se encheram de medo e desespero ao entender que algo terrível estava acontecendo com Dom Eduardo. As lágrimas brotaram de seus olhos sem controle. Ela tentou se aproximar para descobrir o que estava acontecendo, mas ninguém no quarto parecia disposto a dar informações a uma menina de sua pouca idade. Então, Susana, demonstrando uma astúcia incomum para sua idade, decidiu seguir a elegante mulher que havia conversado com o médico e que agora saía muito triste do hospital. A menina havia visto como seu querido avô a havia defendido e pensou que, se ele havia arriscado tanto por ela, devia ser uma boa pessoa. Com essa esperança em mente, Susana seguiu à distância, observando como a mulher caminhava por muitas ruas da cidade até chegar a uma grande casa. Diante de seus olhos, erguia-se uma enorme porta de madeira entalhada. Com o coração acelerado e enxugando as lágrimas, Susana se preparou para bater à porta, sabendo que aquela mulher era sua última esperança em um mundo que parecia ter se tornado completamente hostil. A porta se abriu lentamente, revelando a mulher que, ao ver Susana, parecia muito surpresa. Aquele dia havia sido um completo desastre para ela,
seu marido a tratara da pior maneira quando disse que queria o divórcio, depois um pobre idoso havia intervindo em sua defesa e agora estava morto por sua culpa. E agora, uma pequena desamparada soluçava em sua porta. Meu nome é Susana, disse a menina com a voz embargada. Eu só quero saber quando vou ver meu avô de novo. Vi os médicos falando algo com ele, então pensei que talvez você pudesse me dar alguma informação sobre ele. A mulher, comovida pelas palavras e pela aparência desamparada de Susana, sentiu um nó na garganta. Ela se ajoelhou para ficar na altura da menina e a olhou nos olhos com uma mistura de tristeza e compaixão. Querida, seu avô era um homem muito corajoso, disse, tentando manter a voz firme. Ele fez algo muito nobre por mim hoje. Mas... Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto buscava as palavras certas. Os médicos não puderam fazer nada por ele. Sinto muito, Susana, mas seu avô não está mais conosco. Susana, ao ouvir essas palavras, sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Soluçando, ela se agarrou à mulher, buscando consolo em seu abraço. E agora o que farei? Perguntou a menina entre lágrimas. Estou sozinha, não tenho mais ninguém. Depois de ouvir atentamente a história de Susana e seu avô, Martina, a mulher elegante que acolhera a menina, tomou uma decisão importante. Ela reconheceu a necessidade de recorrer às autoridades e confessar o que seu esposo havia feito no hospital naquele dia. Isso era crucial para garantir que o único familiar de Dom Eduardo, Susana, recebesse uma compensação pelos acontecimentos. Além disso, buscava que seu ex-marido enfrentasse as consequências de suas ações. Com determinação, Martina colaborou com as autoridades para localizar o homem, sabendo que ele provavelmente estaria na casa de sua mãe. Os agentes agiram e a justiça foi feita. Martina até mesmo cobriu os custos médicos da mãe de Susana enquanto a compensação era resolvida. Durante esse tempo, também cuidou de Susana, acompanhando-a nas visitas ao hospital e nas orações pela rápida recuperação de sua mãe. O milagre que tanto esperavam finalmente aconteceu. Raquel recuperou a consciência. Depois de se recuperar e se reunir com sua filha, Martina aconselhou Raquel a seguir o mesmo caminho que ela havia tomado com seu esposo. Ela a encorajou a processar o culpado por tudo o que havia feito ela sofrer. Assim, as três mulheres, Raquel, Susana e Martina, uniram suas forças para seguir em frente. Apesar da falta de parentes próximos, formaram seu próprio círculo familiar, oferecendo apoio mútuo nos bons e maus momentos. Naquela casa, o amor e a solidariedade preencheram o vazio deixado pela tragédia. Juntas, encontraram a força para enfrentar os desafios da vida, construindo um futuro melhor baseado no amor e na confiança mútua. Queridos amigos, obrigado por nos acompanhar mais uma vez em outra história. Envio um abraço muito grande e aguardo vocês com o próximo vídeo.